disposição. Então, boa tarde a todos. Novamente, vamos iniciar nossos trabalhos. Deixa eu ver isso aqui. Opa, tá ótimo, ótimo, maravilha. Pessoal, então, na nossa última aula, me corrijam se eu estiver equivocado, mas eu penso que a gente chegou a trabalhar essa questão do lado dos metais na tabela periódica. Mas, de forma bem clássica, eu apresentei para vocês a tabela periódica e falei que o lado dos metais, em especial o meio da tabela, que inclui esses caras que estão aqui embaixo, também, certo? E o lado esquerdo, já que você está de frente para a tela agora também, né? Inclui todos os metais que têm um caráter predominantemente básico. E eu pedi para vocês encararem os caras que estão na faixa verde clara aqui, ó, principalmente eles, num caráter extremamente ácido. Esses caras são os antigos metalóides semimetais. Então, eles têm um comportamento intermediário, muitas vezes, certo? Vai depender do número de oxidação deles. Professor, o que é o número de oxidação? Então, vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta interessante para você. Se eu te perguntasse quantos elétrons de valência esse elemento aqui tem? 2? 2. Baseado em quê? Pela posição dele na tabela, na segunda fileira. Ótimo. Posição dele na tabela, porque conclui sua distribuição eletrônica, professor, em S2. Ele está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 períodos da tabela periódica. Ele está no 4º período. Ele deve terminar em 4S2, professor. Então, se eu pegar esse cara e fizer a distribuição, eletrônica, eu tenho que fazer a seguinte distribuição. Não quero nem saber qual o símbolo dele. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 e eu paro por aqui. Professor, você faz isso de cabeça? Eu faço porque, obviamente, eu já lembro. Mas você vai pegar o diagrama de Pauling e vai fazer o acompanhamento junto ao diagrama de Pauling. Alguém tem dúvida em fazer essa distribuição e identificar a característica do elemento, fazer a representação de Lewis dele com base nessa distribuição? Todo mundo domina isso. Deixa eu só fazer uma pergunta. Faça. Como que eu vou saber qual que é o somatório? Porque isso eu não lembro. Se eu pegar lá o cloro, qual é o somatório que ele tem que ter? 16, 20? Eu sei que tem um número que a gente tem que olhar, mas eu não lembro qual que é. Certo. Então, vamos voltar lá na tabela. Você quer especificamente o cloro ou qualquer metal? Não, qualquer um. Só deu exemplo que foi o que eu lembrei. Vamos pegar exemplo. Aqui. Que período? Ou seja, qual linha que ele está? Linha 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7? No 4º período. Isso, ele é do 4º período. Bom, aqui a gente lembra que primeira coluna aqui todos terminam em P1. Segunda coluna todos em P2. P3, P4, esse vai ter que terminar em P5. Então ele está no 4º período, P5. Então, necessariamente, ele sendo representativo, ele termina em 4, P5. Certo?
Então, eu chego lá com essa informação. Agora eu entendi. Ótima pergunta sua. Ótimo. E nós estamos fazendo outro elemento aqui. Ó. Vamos escolher o beta para ele. Eu não quero saber nenhum símbolo dele. Vamos lá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, D10, 4P6. P6? P? 5. Aí o que eu faço? Eu sei que P? tu pode subtrair, mas 5? Isso. Outra coisa. Aí, qual a representação de Lewis para esse, professor? Esse vai ser diferente do de cima. Beta. Representação de Lewis são os elétrons de valência, né, professor? É. Quantos elétrons ele tem na camada de valência, pessoal? Quem é a camada de valência dele? Opa, ótimo. Ótima oportunidade. Ótima oportunidade. Quem é a camada de valência dele? A camada 4. Então, esse cara também entra. Entendeu? Então, ó, 4 indica então, vão ser a camada 7. de valência. Então, vão ser 7. 1, 2... Por isso ele está na família 7A. Agora eu lembrei a história. Show! Show! Certo? Então, a representação desses elementos é assim, alfa e beta. Eu não estou me preocupando com o símbolo dele. O símbolo depois você vai memorizar, olhando a tabela de consulta, enfim. Certo? Bom, feito isso, eu tenho que perguntar uma coisa também importante para vocês. Vamos voltar lá na tabela, porque nem todos os elementos da tabela são representativos. E aí pode vir a seguinte pergunta para você. Porque aí por que você está fazendo isso? Professor, isso é matéria de primeiro ano, sim. Lembra que eu prometi para você que, ensinando o segundo ano, eu ia voltar um pouquinho no primeiro ano? Estamos fazendo isso. Vamos lá, vamos recordar uma coisa. E se esse cara estiver no meio da tabela? Aí você tem que lembrar que, primeira coluna, tem essa separação aqui, pessoal, mas essa separação é só para indicar essas duas colunas aonde elas estão inseridas, tá? Beleza? Entendido? Então vamos lá. Essa coluna aqui, todo mundo que está nela termina em D1. Essa aqui, D2. Essa aqui, D3. Essa aqui, D4. E assim vai. D10. Beleza. Eu quero saber a distribuição do cara que está aqui. Quantos elétrons de valência ele tem? Beleza? Vamos lá. Ele terminou em quê? D? 6. D6. Ah, está em qual período? 5. Quinto período. Quinto período, ele não é um elemento representativo. Quinto período é o maior período na distribuição. Professor, o que você quer dizer? Ele vai finalizar a distribuição aqui. Mas isso não quer dizer que esse cara aqui vai estar na camada de valência. Vamos ver por quê? Então vamos lá. Estamos fazendo a distribuição de um elemento de transição. E tem suas diferenças. Então ele está no quinto período, né? Vamos chamar ele aqui de θ. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10. Me ajuda aí com o diagrama. Quem está com o diagrama aí? Não precisa.
A gente puxa ele aqui. Diagrama de Power. Ótimo, pode ser você. Insira ele aqui temporariamente. Vou aumentar para você ver melhor aqui. Show! Não precisa aumentar tanto, professor. Tá bom. Vamos colocar aqui 50. Não, 50 ficou ruim. Vamos colocar 100 mesmo. Beleza. Paramos em 4D, 10. Então, temos até agora 48 elétrons distribuídos. Ele termina em 5D o quê, pessoal? Me ajuda aí. 5D6. 5 a 4. 5, né? É. D6. Então, ele vai parar aqui no 5D. Então, ó, 4P já foi, 5S já foi, 4D já foi, 5P, 6S, 4F. Então, vamos 5P. Cinco P6, 6S, 2, 4F, 14. Não, peraí. 5D, peraí. Quem sabe me dizer qual foi o erro que eu cometi? Termina em D. Eu não disse que tem 6 camadas. Ele só tem 5. Então, esse 6S2 não pode estar aqui. Consequentemente, qual o último D que tem que entrar? O 4D. Por quê? Porque se ele está no quinto período, ele já cumpriu essa premissa. Ele já está no quinto período aqui. Vamos voltar para você não ter dúvida. Ele está no quinto período. Ele termina em D6. Ele não disse eu não disse para você que ele termina em 5D6. Ele termina em D6. Correto? Então você vai lá. E na distribuição, ao invés de 4D, 10, você coloca 4D6. Entenderam onde que eu quero chegar? Mas então a camada de valência dele vai ter 2 elétrons do 5 ou vai ter 6 elétrons do 4? Ótima pergunta. Por isso que ele é chamado elemento de transição. Ele não é representativo. Os representativos, o elétron mais energético, que está aqui no D6, no 4D6 para ser mais exato, ele coincide com a camada de valência, se fosse representativo. Nos de transição, os elétrons mais energéticos não estão na camada de valência. Ou seja, esses 2 elétrons aqui, que são, na verdade, os elétrons de valência desse θ aí. Aqui não são 2 pontos, não. São os 2 elétrons, pares eletrônicos, tá? O par eletrônico, tá, gente? É a representação de Lewis para esse elemento aqui, que eu criei esse símbolo suposto aqui. Ok? Preciso da participação de todos. E aí, entenderam?
Professor, tem algum tipo de característica que o elemento de transição assume, em especial por ter esse tipo de distribuição eletrônica? Tem. Tem. E aí é muito importante para todos vocês. Lembra, pessoal da agropecuária, que os macronutrientes, por exemplo, que eu citei, potássio, cálcio, magnésio, estão nessa área aqui? Mas todos esses elementos aqui são extremamente solúveis quando você pega e mistura com água. Não é o que acontece com esses óxidos metálicos aqui. Eles não são extremamente solúveis. São ao contrário. E é por isso que esses caras que estão aqui, óxido de ferro, óxido de manganês, eu estou falando de uma forma genérica, não estou levando em conta os números de oxidação que eles podem assumir, que também é uma característica desses elementos que estão aqui quando formam óxidos. Eles podem formar vários tipos de óxidos. E aí eu vou mostrar para você por quê. Lá na frente aqui, ó. Então, quantos elétrons ele pode envolver em ligações químicas? Ele pode envolver esses dois aqui, mas porque esses elétrons aqui são extremamente energéticos, especial o D6, o último, esse cara provavelmente ele pode ter número de oxidação mais 1, mais 2, mais 3. E eu não sei nem que elemento é. Por que eu estou dizendo isso? Ele pode doar 1. Ele pode doar 2. E pode doar esse cara aqui para finalizar em D5. Por que em especial D5, professor? Porque vocês têm que entender uma coisa e não se esquecer disso nunca mais. Eu estou me referindo principalmente aos subníveis D e F. Isso não é comum acontecer nos subníveis SP, tá certo? Mas nos D e F já existem pesquisas informando o seguinte: as configurações intermediárias desses subníveis, D5 e F7, lembrem-se que a capacidade máxima do D são 10 elétrons, e a capacidade máxima do F são 14 elétrons. As configurações medianas são mais estáveis do que essas configurações D6, D8, F8, F9. Então, esses elétrons, se forem energéticos, eles serão envolvidos em ligações químicas. É isso que eu quero dizer. Então, por exemplo, por que temos minério de ferro? Por que temos minério de manganês? Por que temos minérios de cobre e demais metais sendo explorados por uma indústria riquíssima metalúrgica? Não vou falar só siderúrgica, porque aí eu vou estar falando só do ferro. Porque esses metais, gente, são metais de transição. E sendo metais de transição, todos eles apresentam essa característica. O elétron mais energético, que é o que finaliza a distribuição, não está na camada de valência. Sendo assim, os metais são mais resistentes, apresentam maior durabilidade. Se eu for fazer alguma estrutura metálica com potássio, com cálcio, eu vou ter essa estrutura sendo destruída em pouco tempo. Ah, professor, mas meu pai dizia que o carro dele tinha roda de magnésio. Roda de liga de magnésio que já caiu em desuso.
dada a alta corrosão que essa roda apresenta. E ela danifica muito fácil. Qualquer arranhão pode favorecer a corrosão do magnésio. Então, agora, quem prevalece? Prevalecem as rodas de liga leve. Quem é utilizado em liga leve? É o alumínio. Mas aí você olha lá, pô, professor, beleza, o alumínio é leve, por isso que é uma roda de liga leve, mas ele é representativo, professor. Quando eu fizer a distribuição dele, ele tem número atômico 13 e ele tem 13 elétrons. Então, ele é representativo e vai apresentar essa distribuição aqui, professor. Olha só. O senhor não está se confundindo, não? Não. Porque o alumínio, aí, né, a ciência é uma coisa séria. Por isso que eu mandei aquele vídeo para vocês também, né? O alumínio, ele, enquanto metal, apresenta um fenômeno muito interessante. Quando ele forma o óxido, que é derivado da oxidação dele com oxigênio atmosférico, esse óxido forma uma camadinha de alumina por cima do alumínio. Isso você pode constatar se você tiver uma estrutura de alumínio na sua casa e você puser uma fita. Dá uma lixadinha na estrutura de leve com bombril e cobre essa parte que você lixou com uma fita durex. Daí a 5 dias você vai e tira ela. Você vai verificar que ela continua diferente do resto da estrutura. Descobre ela e deixa exposto ao oxigênio. Ele vai oxidar rapidamente. Então não é que ele não oxida, mas quando ele oxida, ele cria uma capinha de óxido protetora que protege. Protege, pessoal. Protege é ruim, né? Que protege o resto da estrutura metálica. E é por isso que o alumínio é tão utilizado para estruturas de metálicas aí, onde se deseja, em primeiro lugar, além da massa leve, uma resistência razoável. Né? Então, aviões, por exemplo, ele tem que ser leve, mas ele tem que ter uma resistência. Então, o alumínio é indicado. Entendido, pessoal? Perguntas? Entenderam aonde que eu quis chegar? Entenderam a diferença de metais representativos e metais de transição? Quem são mais reativos? Os elementos representativos. Da tabela periódica, os elementos representativos são os mais reativos, por motivos antagônicos. Quando eu falo em antagonismo, eu falo de contrário. Né? Por que você está falando isso, professor? Porque os metais aqui que são representativos, eles são reativos no sentido de doar elétrons. Os ametais que estão lá, no verdinho lá, eles são bastante reativos no sentido de receber elétrons. E os de transição? Eles são pouco reativos. Eles são a transição desses caras para esses caras aqui. Então, eles são pouco reativos. Eles vão ser escolhidos primordialmente para quê? Estruturas metálicas. Óbvio, qual critério que obedece? Entre outras coisas, o custo é muito importante. Mas dependendo do que você quer fazer, você pode usar um ou outro. Por exemplo, você quer fazer uma coisa resistente, você vai privilegiar o titânio. Quero fazer uma liga para tanque de guerra. Opa, o titânio vai entrar na liga. Qual o metal mais utilizado para fazer ligas, professor? Ferro. Qual o metal mais comercializado no mundo, professor? Ferro. Qual o segundo, professor? Alumínio. Qual o mais caro, professor? Bom, comercializado mais caro ainda é o cobre. Qual a aplicação do cobre, professor? Sistemas de condutividade. Mas os supercondutores? Bom, supercondutores em determinadas situações eles podem ser utilizados. Eles demandam condições físicas especiais, isso, em via de regra, limita a utilização deles. Nem é todo sistema que pode utilizá-los. Pessoal, perguntas, turma. Essas informações estão sendo novas para vocês? Que bom, mundo das perguntas.
Nenhuma pergunta, todo mundo entendeu a diferença entre elemento representativo e elemento de transição? Se isso cair no Enem, vocês vão saber diferenciar. Então, vamos lá, vamos repetir a definição. Eu não entendi muito não, professor. Você poderia repetir? Elemento representativo. O elétron mais energético dele coincide com a camada de valência. Sempre, professor, sempre. Exemplo, sódio aqui. Quem é o mais energético? 3s1. Eu estou indicando para você o endereço do elétron. São os números quânticos. Eu estou indicando a camada, a subcamada, o subnível. Estou indicando também o magnético, que é a posição dele dentro dos orbitais, qual orbital que ele está. E estou indicando para você também o spin. Estou indicando os 4 números quânticos aí, que é exatamente o endereço completo do elétron. Então, para que servem os números quânticos? Para identificar qual elétron que você quer se referir dentro da distribuição eletrônica. Outra coisa que você tem que lembrar, um elétron nunca é igual ao outro. Nunca. Eu estou falando em termos energéticos. Não estou falando de aspectos físicos, puramente. Eu estou falando em termos energéticos. Isso quer dizer que cada elétron é específico de cada elemento que o possui. Isso é interessante, professor, bastante, do ponto de vista que você consegue identificar os elementos a partir dos seus elétrons, a partir de aspectos energéticos dos seus elétrons. Ah, é por isso que eu não preciso da amostra do Sol para saber a composição química do Sol ou de nenhuma estrela, professor. Positivo. Exatamente por isso. Bom, representativo, então. Ele não são só os que terminam em SP. Essa é uma caracterização simplória dos representativos. Os elétrons mais energéticos coincidem com a camada de valência. Transição não é só caracterizar simploriamente. Falar assim, o elemento de transição é aquele que termina D e F. Muito simples isso. São aqueles que terminam em D e F, sim senhor, mas ainda possuem uma característica. O elétron mais energético nunca coincide com a camada de valência. Quem é o mais energético aqui, galera? Opa, ele está aqui. Está na camada de valência? Não está. Você pode pegar qualquer elemento que esteja na zona de transição, que ele vai repetir a mesma característica. Qualquer um deles. Esse, ou esse aqui de baixo. Qualquer um deles. Faça a distribuição e veja essa característica. Certo? Lembre-se que os aqui de baixo terminam em F1, F2, isso vai até F14. Vou fazer aqui para você ver. F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14. Existem tabelas em que existem mais 2 elementos aqui que são os D1. Para quê? Porque existem determinadas tabelas em que esses elementos estão encaixados exatamente nessa famíliazinha aqui. Certo? Na D1, perdão. Na D1. Então, eles terminam em D1 e ficam encaixados aqui para estabelecer que eles foram colocados aqui para caracterizar que essa família, essas duas, os lantanídeos e actinídeos, são metais de transição. Outra coisa, não confundir. Metais de transição interna, transição externa. É ao contrário. Não imagine que isso daqui, por caracterizar, está fora, aparentemente, da tabela, vai ser chamado de transição externa. Esses são de transição interna, esses são de transição externa. Entenderam como definir elementos de representativos e elementos de transição? Agora ficou mais claro? Então, uma característica marcante dos elementos representativos. Eles são muito mais reativos do que os elementos de transição. Dá um motivo, uma aplicação disso, cara.
Você é um menino estudioso? Perfeitamente. As estruturas metálicas são feitas com elementos de transição justamente pelo fato de que esses metais de transição são metais menos reativos. Então, o objetivo é a durabilidade ser maior. Qual é a exceção? A exceção é o alumínio, porque ele tem uma característica de criar uma camada de óxido metálico que protege o resto da estrutura. E o ser humano se aproveita dessa característica para utilizar o alumínio em ligas metálicas. Pessoal da área de materiais. Pessoal doidão. Tipo professor de química. Beleza? Então, esse cara aqui, ó, exceção. Então, por que alumínio, apesar de ser elemento representativo, é largamente utilizado na metalurgia, pessoal? O que você vai responder? Meus alunos do segundo ano, o que você vai responder? Porque ele é mais leve? Não sei. Porque, além de ser um metal mais leve, mas o motivo pelo qual ele é utilizado em estruturas metalúrgicas, sendo representativo, ou seja, sendo reativo. Porque ele é menos reativo que os outros? Porque ao se oxidar, ao sofrer oxidação, o óxido metálico gerado cobre a superfície do alumínio, não permitindo que o resto da estrutura se oxide. Ou seja, o processo de oxidação é apenas superficial. Entendido, turmas de segundo ano? Agora sim. Amei. Show de bola. Então, dito isso, continuemos nossa luta. Eu havia parado aqui, nesse passo aqui, ó. Nesse ou nesse? Eu falei isso com vocês, não falei? Turma? Todo mundo caladão, nem fala nada? Vamos lá, vamos revisar isso aqui. Eu acho que não, é volta 1. Acho que aquilo lá ainda não foi, não. Não? Não lembro. Não lembro agora. Não, beleza. Então vamos fazer uma abordagem aqui. Vamos pegar elementos metálicos. Vou limpar esse flame. Vamos pegar elementos metálicos, de acordo com suas características. Ó, óxidos Vamos formar agora óxidos. Vamos ver como é que são formados óxidos. Oxigênio. Eu tenho uma substância química? Ainda não. Isso é hidroxila. Vou ter uma substância química agora. Opa! Show! Eu quero a estrutura real dela. Maravilha. Eu quero mostrar as ligações químicas. Quantas ligações são feitas? Maravilha. A água é um óxido? Sim, senhor. Olha o modelo de Dalton aqui. A esferinha menor deveria ser qual? Está errado esse trem, professor. Isso, você tem que ser crítico. O cara que fez... O cara da pessoal, o cara da informática, para dar suporte na área de química, ele tem que saber química. Tá vendo, galera? Olha lá, você vai fazer um software de química. Aí você tem que saber que a esfera do hidrogênio tem que ser menor do que o oxigênio. Como é que pode isso, gente? Ele colocou a esfera do tamanho da esfera do oxigênio. Tá vendo como é que é importante você saber química também? Na hora que você for fazer um software para comercializar lá na área de química, você tem que levar em conta isso usando o modelo de Dalton. O hidrogênio tem que ser menor por quê? Qual a distribuição eletrônica do hidrogênio? Qual o número atômico dele? Eu acho que é 1. Qual o número atômico do oxigênio? 7. 8. 6. 8. Correto? 8. É porque ele fez a ligação e eu confundi. Não, mas na camada de valência ele tem quantos? 6. 1s2, 2p. 2s1, 2s2, 2p4.
Correto? Tá, pode seguir. Então vamos lá. Número atômico do oxigênio sendo maior, atribui uma massa maior. Então, de acordo com a teoria de Dalton, a esfera que representa o átomo tem que ser maior. Então, o hidrogênio aqui está muito grandão. Mas, em termos geométricos, está ótimo. Show de bola. Olha o ângulo direitinho aqui. Aproximadamente 106 graus, aproximadamente 107 graus, alguma coisa em torno disso aí. Beleza. Vamos formar outro óxido, professor. O oxigênio sempre é -2, professor? Não. Se eu juntar um oxigênio com outro oxigênio, agora eu tenho uma molécula de oxigênio. Ok, beleza. Mas eu quero formar um óxido. Olha a água oxigenada aí, galera. Peróxido de hidrogênio. Vamos ver a estrutura dela. Olha que massa, galera. Por que os hidrogênios estão invertidos? Para ter a menor repulsão possível. Então, a geometria molecular está te mostrando isso. Para ter a menor repulsão possível, eles têm que estar em planos diferentes. Eu já estou passando isso para vocês. Qual o NOx do oxigênio nesse caso? Nesse caso, ele vai ser -1, porque ele está ligado ao outro oxigênio, onde os dois têm a mesma eletronegatividade. Ninguém vai puxar o paraeletrônico para si. Então, somente o paraeletrônico do hidrogênio que é puxado para o oxigênio. O hidrogênio só compartilha um elétron com cada oxigênio, então cada oxigênio vai ser -1, no caso dos peróxidos, e o hidrogênio continua sendo +1. Qual a aplicação do peróxido de hidrogênio da oxigenada, professor? Bom, as meninas gostam de usar para oxidar os pelos e deixar os cabelos louros. Os meninos também, hoje, né? Tá na moda. Mas assim, estraga o cabelo, né? Tem que adiantar para você. Deixa o cabelo quebradiço. Mas a aplicação industrial, professor, clareamento de celulose. Principal aplicação. A principal indústria que consome peróxido hoje é a indústria de celulose. Quero montar outro óxido, professor. Beleza? Vamos montar com nitrogênio. Se eu ligar nitrogênio com nitrogênio, dá. Eu posso ligar os dois oxigênios extremamente aqui. Mas o carbono ficou lá de fora. Beleza. Vamos incluir nesse processo. Volta esses caras para cá. Carbono aqui. Coloco um oxigênio de cada lado. Opa, formei um óxido sem querer. Qual a geometria do monóxido de carbono? Esse é um poluente violento. Geometria linear. Quantas ligações? 3. Essa é uma exceção, a gente vai trabalhar com ele. Que tipo de óxido é, professor? Um óxido neutro. Não reage com ninguém. Cuidado, pessoal. Ele é um óxido neutro, mas essa definição de neutro não é retórica. Não serve para tudo. Esse cara se liga às moléculas de hemoglobina e pode te matar num ambiente fechado. Isso tem acontecido com frequência. Por exemplo, no Rio de Janeiro, um casal morreu há pouco tempo porque o aquecedor do banheiro era gás e o gás estava acabando. O que aconteceu? Produziu muito monóxido de carbono. Como o aquecedor estava dentro do banheiro, o monóxido, um banheiro fechado, começou a aumentar a concentração e o casal não sentiu o cheiro, porque o monóxido não tem cheiro, e morreu asfixiado. Pessoal que pretende viajar para o Chile um dia a turismo, né? Cuidado, no Chile, no frio, os aquecedores são mantidos dentro, em ambientes fechados. Então, verifique com a recepção do hotel se o aquecedor está direitinho, se não está emitindo monóxido de carbono, se for aquecedor à base de gás de cozinha, certo? Eu estou me referindo ao aquecedor de água. Tá certo, pessoal? Mas o aquecimento de ambientes também pode ser utilizado através de serpentina com água quente também. Não é muito comum, não, mas pode ser usado também. Tá? Quero montar outra molécula, professor. Beleza, vamos montar. CO2. Esse cara
é problemático. É o cara do efeito estufa. O monóxido também é, tá? Não se enganem. É uma molécula linear. Por que é efeito estufa, professor? Está vendo essas ligações aqui? Ele consegue absorver energia nessas ligações. Então, é uma molécula estufa porque ela consegue concentrar energia na forma de ligações químicas e consegue fazer com que a radiação também não se propague através dela. Só um minutinho, só fechar essa explicação. Não se propague através dela para o espaço. Fazendo isso, ela faz com que a radiação retorne e fique em zigue-zague na atmosfera, fazendo um fenômeno que a gente conhece como estufa. A pergunta que o colega quer fazer, por favor, fique à vontade. Uma aluna pediu para você olhar o chat, que ela colocou uma pergunta ali. Desculpa, vamos lá. E outra coisa, professor, a gente vai ter aula de agora, de informática, às 3 da tarde. Desculpa, vamos lá, vamos encerrar aí. Mas assim, dá uma olhada nesse site aqui, para brincar um pouquinho com as moléculas, tá bom? E trabalhar um pouquinho isso de forma prática, beleza, pessoal? Por isso que eu coloquei aqui. E eu vou gravar uma aula, e vou colocar todas as aulas à disposição de vocês, vou gravar uma aula não presencial, para que vocês tenham resoluções de exercícios, lá daqueles exercícios que eu coloquei no AVA. Beleza? Ô, professor, Oi. no AVA você está mostrando a primeira semana das aulas. Eu mandei um recado para o grupo, informando que o material é robusto e eu tenho muita informação para passar a respeito dele. Por isso que eu não parti para outro material ainda, porque a gente precisa falar dos óculos e tem muita informação para passar para vocês. Ah, sim. Entendi. Beleza? Alguma outra pergunta relativa ao assunto, pessoal? Ou podemos encerrar a aula? Ô, professor, Oi. aqueles textos que você passou no AVA é só para leitura, né? Não é só para leitura não, para estudo também. Ah, então tá bom. Hein? Coloca o seu nome, dá um espaço, coloca assim na frente, presente, para eu registrar aqui, por gentileza, tá bom? No chat que eu estou pedindo, tá? Eu vou esperar um pouquinho para vocês poderem fazer isso. Presente cachorro quente. Depois esse pessoal me avisa na sala, lá no grupo, beleza? Isso, se puder, coloca a turma também, não coloca só presente, não. Coloca o seu nome, a turma e presente na frente. Ótimas aulas aí, viu? Ótima semana. Tchau, professor. Obrigada pela aula. Tchau, vamos com Deus. Foi pela Tranquilo. minha irmã, tá bom? Não, tranquilo. Um abraço. Beijo para ela também. Manda um beijo, Luiz. Beijo. Beijão. Tchau. Tchau. Tchau, Pedro. Falou, Yuri. Tchau, Luan. Tchau, Agatha. Fica com Deus. Até mais, Caio. Milene, Camille. Isso. Tchau, Camille. Ô, professor, eu esqueci de botar que eu sou de agropecuária. Será que eu coloco de novo ou não precisa? Tipo, eu falei que eu sou. Coloca Yuri, coloca a sua turma e Não, coloca o presente na frente. É porque eu coloquei o meu nome, 2C, só que eu não falei que era de agropecuário. Tem algum problema? Se Depois não eu vejo lá, não preocupa não. Vai lá. Beleza. Manda bala. Falou, Yuri. Tchau, professor. Tchau, vá com Deus. Posso fechar?
Beleza.